pensar um pouco na espiritualidade, os amigos benfeitores, aqueles que nos têm auxiliado nesses trabalhos que visam a melhoria da psicosfera da Terra, atravessando por momentos trágicos de guerra, de tanta violência. Então, os religiosos de todos os segmentos se juntam, oram, vibram, e tudo isso ajuda a espiritualidade a melhorar o padrão vibratório da Terra. Senhor da vida, muito obrigado por todas as bênçãos recebidas, tudo aquilo que a vida nos tem concedido como benefício para nosso progresso e evolução. E rogamos em favor das criaturas que ainda não compreendem e que ainda estão envolvidas com drogas, com álcool, que ainda buscam o prazer na matéria, estão presas a essas situações. Que a misericórdia divina possa sempre minorar um pouco, aliviar, inspirar para que eles tomem outro rumo na vida. Rogamos também o amparo, a proteção para o nosso Sidney, para a palestra da manhã de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Eu digo sempre o seguinte, quando você vai falar em público, se você não ficar um pouquinho tenso, um mínimo, abandone essa coisa. Vai fazer outro negócio. Então os primeiros segundos são tensos, sim. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem um roteiro que Deus nos ajuda a nem sempre seguir. Ele nos orienta, mas não nos guia, não nos pega pela mão. A coisa é um pouco diferente. Eu me permito uma liberdade grande de recomendar a vocês aquele aviso que o Virgílio deu quanto ao Luiz lá no fundo, falando sobre o Evangelho no Lar. Veja uma coisa, você vive hoje num mundo tenso, um mundo onde você não sabe como é que vai ser amanhã de segunda-feira. Você não sabe se existe emprego, você não sabe se existe uma família no conceito tradicional, funcionando do modo como você imaginou. Você não sabe nada. Então, como é que você se protege? Você põe um alarme na sua casa? Você põe uma câmera? Você contrata um segurança na rua? Você blinda um automóvel? E como é que você blinda a sua residência? Você tem um ambiente de trabalho com gente desconhecida. Desconhecida mesmo. Meus irmãos, você encontra com alguém hoje no seu trabalho, amanhã cedo você tem a impressão que não é a mesma pessoa. Você está tratando com outro. Não foi esse fulano que eu admiti para trabalhar comigo. Tem outro fulano aqui. Normal. Você também se desestabiliza. Você também amanhã estará diferente. Agora, todos nós precisamos de um ponto de ancoragem. Todos nós precisamos de um ponto de firmeza. Um lugar onde você se sinta bem. Um lugar onde você diga assim, olha, eu estou voltando para a minha segurança. Você não precisa de uma casa. Você precisa de um lar. Uma coisa completamente diferente.
Então, onde está a nossa segurança? Em Deus. Faça o teu evangelho. Mantenha a tua família tal e qual uma fortaleza. Este é o refúgio. É onde você ri, você chora, é onde você dorme, é onde você faz confissões, é onde você tem confidências, é onde você pode ter os verdadeiros amigos. Você precisa disto. Coloca isso dentro de você. Você faz um evangelho de 15 a 20 minutos. Isso é muito forte. Isso muda a tua existência. Quanto tempo eu faço? Se eu faço, faço. Mudei os dias da semana para tornar aquilo conveniente para a família. Mudei os horários. Tive que me adaptar nos últimos anos para um novo fuso horário. Meu filho vive fora daqui. Como é que nós vamos fazer o evangelho juntos? Nós continuamos sendo uma família. Nós temos um buraco de 5 horas de duração. Perfeito? Então, hoje, às 17 horas, eu faço o meu evangelho. Por quê? Porque às 22 horas é o horário dele. Está quase na hora que ele vai dormir. Poxa, mas como é que faz esse evangelho? Por aqui. Nós usamos o Google para fazer isto. Todos os domingos. Eu garanto para você, é o melhor momento da semana. Nós estamos juntos. Eu brinco com eles e dizer que, olha, a gente está virando uma multinacional, né? Temos nós em Santo André, tem a filha em Curitiba, tem o filho em Amsterdã, e vamos nós. Nós continuamos sendo uma família, independente da distância física. Isso não conta. Ok? Desculpe, mas o recado é tão importante que você tem que usar isso. Isso melhora a tua vida. Isso torna o teu ambiente tremendamente atrativo. Sabe qual é o meu maior problema? Não é que amigos não me visitem, é que os amigos sentam naquele sofá, você até cochila e eles não vão embora. Ah, mas está tão bom aqui. Ótimo. Ótimo. Tem que ser assim, tem que ser atraente. Vamos lá? Nós estamos cuidando de um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel, do Chico Xavier. E tem um capítulo 173 que me foi designado, e que ele tem um nome assim até, né, curto, mas tremendamente pesado, né? Zelo do bem, o cuidado do bem. Como é que a gente cuida das coisas que são boas? Como é que eu cuido do bem se eu tenho uma insegurança tremenda? Como é que eu faço isso? Como é que eu me recomponho para enxergar o que é bem, o que é bom? Então veja, esse capítulo está baseado na primeira carta de Pedro. Eu estou chamando de carta e não de epístola, né? O nome clássico da coisa, né? É uma carta, fim de conversa. O cara pegou a página e escreveu. É isso. Olha só. E ele faz uma pergunta tremendamente interessante, logo no segundo parágrafo. Quem é que vos fará mal se fores cuidadosos do que é bom? Se você cuida do que é bom, como é que alguém lhe faz mal? Então é um pouquinho disso que a gente quer falar com você. É um pouquinho disso que a gente quer trazer você para dentro desse pensamento. Que mal, nós vamos entender um pouquinho que mal não existe. E depois a gente usa uma frase de Valdo que é esclarecedora para a questão do mal. Vamos lá? A pergunta em si, a pergunta de Pedro, questiona a nossa fé. Se eu tenho fé, como é que eu acredito?
que o mal existe. Como é que eu não confio no bem? A fé não é você acreditar que Deus existe. Que Deus existe é fácil de acreditar. Dá uma olhada. Vai ali fora. Dá uma olhada na primeira flor ou na primeira folha que você encontrar. Nós, com toda a nossa arrogância, nossa ciência, essa coisa toda, nós não conseguimos produzir uma folha. Nós podemos pegar todos os elementos químicos que compõem uma folha, juntá-los, formar aquele formato dela. Só tem um probleminha, né? Ela não tem vida. Isso é um problema gigantesco. Eu admiro a folha, a flor, cada um dos meus irmãos por estarem vivos. A gente não consegue criar vida. A gente consegue pegar uma folha e multiplicar aquela folha. Eu consigo tirar uma muda daquela planta e replantá-la. Olha, eu criei vida. Não, você não criou vida. Você reproduziu uma que existe. Então, crer que existe um Criador, que existe uma inteligência maior, com um pouquinho de boa vontade, é relativamente simples. Mas agora, o passo seguinte é complicado. Como é que você confia nesse Criador? O quanto você confia nele? Eu tenho um grande amigo aqui na casa de muitos anos, o Dejair. E o Dejair diz o seguinte, que crer em Deus é fácil. O terrível é confiar. Sabe quando a gente precisa confiar? Naquele momento que falta a saúde, naquele momento que falta o emprego, naquele momento que falta o básico para você subsistir, naquele momento que falta segurança. Nesse momento você crê em Deus? Nesse momento você confia que o que está acontecendo é o melhor por você? Mas eu não posso acreditar que o melhor para mim está acontecendo na forma de uma doença. Como não pode? Ela está te barrando de realizar algo que seria impensável na sua existência. Ela te barra de cometer um ato muitas vezes insano. Ela faz com que você entre num período de recesso, um período de repouso que você não se deu. Ela faz com que você se cuide de um veículo que foi dado para você conduzir sua vida. O que é isso aqui? Você reclama do teu corpo? Como assim? É o instrumento que te deram para você se manter vivo. Cuida dele, mas cuida muito. Sabe por quê? Porque primeiro que você não tem que oferecer uma aparência desagradável aos que estão em volta de você. E o segundo ponto é um só. É esse o veículo que te leva até o final dos dias, dos teus dias na Terra. Então, vida é algo precioso. No momento que você não se cuida, você viola uma lei divina. Há bilhões de espíritos esperando uma reencarnação. Você teve a chance. Você tem a chance de estar vivo. Você tem a chance de se colocar à prova. Você tem a chance de amanhã cedo ter um novo dia. Como é que é isso? Se levantou mal-humorado? Por favor, não faz isso. Deita de novo por 5 minutos. Faz uma prece e começa o teu dia. Olha, eu não fiz, tá? Eu fui direto para o chuveiro. Ok, faz a prece embaixo do chuveiro, mas nu?
nu. Qual o problema? O Criador conhece de nós uma coisa muito pior do que a nudez: a consciência. Como nós pensamos, como nós nos guiamos pela vida. É isso que Ele conhece de nós. E é pior do que ver o nosso corpo. Então, veja, pensa um pouquinho comigo. Eu não quero que você adote isso aqui como uma espécie de mantra, sabe? Algo para ser recitado, algo para ser lembrado. Não. Eu quero te despertar em você o pensar. Pensa um pouco. É só isso. De onde vem a nossa insegurança? Um emprego. Perder uma pessoa. Aliás, perder uma pessoa é um termo errado ou extremo, né? Ela nunca foi sua. Não, como não? Eu me casei com ela. Não é sua. Você fez um contrato. Aquilo é um contrato. Não passa disto. O sentimento é outra coisa. E ele não está no contrato. Tanto é que os contratos dão briga. E feia. Os sentimentos também dão. Não deveriam dar. Eles existiram um dia e foram ótimos. Então, veja como é que você se coloca perante o teu Criador. Como é que Ele faz uma obra magnífica desta? Não estou falando de beleza, gente. Estou falando de funcionalidade. Dá uma olhadinha. Nós somos extremamente frágeis. Como é que a gente se mantém vivo? Por obra e graça de um Criador. O que você faz ao cuidar de si é cuidar de uma obra dele. Levá-la até o ponto em que ele considerar que você cumpriu a parte que lhe coube. Ah, mas eu tenho uma impressão que eu não cumpri tudo. Só que ele pode ter outra impressão, né? Que a próxima etapa você não vai ser tão bom quanto você foi até aqui. Talvez a próxima etapa esteja além daquilo que você pode cumprir nesse momento. Então, por que não passar pela transição? O que eu chamo de transição? Isso que normalmente vocês chamam de morte. Morte, para mim, é encerramento. Vida não se encerra. Vida continua de uma outra maneira. Eu chamo isso de transição. Você transita do material para o espiritual. Nunca os dois se descolaram. Tanto que você se manteve vivo. Um dado momento, isso descola. Essa é a transição. Você vai ao mundo espiritual e retorna. Você não é um anjo, você não é um santo, como eu vi, você não é nada. Você é um encarnado que passou uma vida espiritual. Recebe novas lições e cumpre outras missões como encarnado. É só isso que está acontecendo. Então, não há o desespero da partida, não há o desespero da morte, que é uma espécie de encerramento. Nunca mais. Como nunca mais? Não tenho nunca mais. Você não acha que a gente é muito complicado? E ao mesmo tempo a gente aprende muita coisa ao longo da vida, para que a gente seja colocado num buraco ou num forno, né? A gente vira cinza ou vira lá uma coisa qualquer lá enterrado. Não é aí. É por isto que nós cuidamos do que é bom. É por isso que nós cuidamos do bem. É esse bem que faz a nossa transição ser diferente. Torna a nossa transição muito mais aceitável. E não é para os outros, é para nós. Eu estou cuidando do bem porque ele me faz bem. E eu cuido dele na medida em que ele me faz bem. Os nossos desejos
mudam muito. A nossa vontade nem sempre é uma coisa firme, sólida. É muito difícil. Você precisa treinar isto. O mundo é muito mais feito por vontade do que por inteligência. Pensa bem, 30, 40, 50 anos atrás, você fundar uma casa como esta. Inteligência, até certo ponto. Acima de tudo, vontade. Começar pequeno, poucas pessoas, dificuldades gigantescas, até que você monta uma obra desse tamanho. Chegou ao seu final? Não, nunca chegará. Nunca estará terminada. Sempre haverá um necessitado. Sempre haverá alguém em busca de uma luz. E é isso que a casa faz. É diferente. É uma obra perene, é uma obra para sempre. Agora imagina, só com inteligência você faz isso? Não. Uma grande inteligência pode imaginar uma casa como essa, sentadinho no conforto de um ar-condicionado, e essa casa não sai daquela mente. Com vontade, ela se transformou nisso. Em prédios, cadeiras, gente que se aglutina cada vez mais aqui, gente que lê, gente que explora um conhecimento, gente que faz questão de botar esse conhecimento para fora. Isso muda tudo. É isso que permite a você estar aqui. Você vem ao encontro de uma vontade que foi manifesta há décadas atrás. E de manifesta, tornou-se uma realidade. Se construiu algo que ampara pessoas, que orienta. Isto é cuidar do bem. Mas você não precisa cuidar de tanta coisa. Ah, mas eu me envolvo lá com as pessoas da minha família que têm necessidades. E eu cuido de uma pessoa. É uma obra pequena, é 2, 3 pessoas ali que tem e eu auxilio. Gente, perante Deus, não existe obra pequena. A obra é uma necessidade. Não interessa se você ajuda um, ajuda centenas ou ajuda milhões. O que você está fazendo é relevante, é importante. Por quê? Porque você cuida da vida. Você cuida da manutenção da vida. Você cuida de tornar a vida melhor, mais aceitável. E ela é muito mais aceitável na medida em que você tem crença, na medida em que você tem confiança em Deus. Você não precisa ser feliz aí fora. Não tem nada fora de você que te faça feliz. Tem aí fora coisas que realizam desejos. Tem aí fora coisas que te dão um conforto momentâneo. Mas qual é a coisa que te dá conforto para valer o tempo todo? A tua confiança no Criador. Por quê? Porque sempre te acompanhará, sempre estará contigo, independente da qualidade da casa. Ele estará com você formando um lar. E é algo substancialmente diferente de uma casa. Uma casa é só uma construção. Qualquer um de nós faz uma casa. Quantos de nós somos capazes de montar um lar? Qualquer um de nós é capaz de criar uma criança. Quantos de nós olha para ela como filho? E quantos de nós faz uma progressão diferente? Sabe qual é a progressão? Esse filho não precisa, a partir de um certo momento, de você cuidando dele nos mínimos detalhes. Mas tem uma coisa que não dá para abrir mão. Ele vai precisar sempre, tanto quanto a gente precisa de ar, precisa de água. Toda a vida ele vai precisar de um amigo.
É isso que você se transforma. Quando você pensa no bem, no bom para ele, você pensa sim no amigo que você constrói junto com ele. E não é inteligência, é vontade. A vontade de estar junto, a vontade de amparar, a vontade de aprender para poder ensinar a ele coisas melhores. A vontade de entender um pouquinho mais, dentro da nossa enorme limitação, entender um pouquinho mais da obra e do seu Criador. Para quê? Para que eu possa passar a ele a mesma fé, o mesmo entusiasmo que eu tenho pela vida, pela criação, pelo modo como nós podemos ter uma experiência relevante que constrói um espírito diferente. É isso que nós estamos fazendo aqui. Gente, não importa o cargo que você tenha, o quanto você conseguiu estudar. Não é isso. Você precisa de uma visão confiante, terna e eterna no teu Criador. É isso que você precisa. É isso que torna o mundo agradável, isso é que torna o mundo diferente. Ninguém lá fora vai fazer o mundo diferente para você. Nenhuma situação. O carro novo não faz, a casa nova não faz, a viagem não faz. Acrescentam coisas em você, mas não mudam você de uma forma permanente. Essas coisas todas não passarão pela transição, que você certamente passará. Passará pela transição aquilo que você construiu de íntimo. O amor pelas pessoas, as amizades que você desenvolveu, as caridades que você fez, isso transitará com você. Essa é a sua bagagem. Você não conhece, você já não ouviu falar da história do fulano que visita um sábio numa caverna? E quando ele olha, o fulano não tem nada, né? Tem uma vasilha de água, tem uma coberta e não nada mais. Fala, mas espera, você é um sábio, respeitado pelas pessoas, e você só tem isso? Ele falou, só. Por quê? E você? Ele falou, eu tenho muitas coisas, isso e aquilo. Eu não estou vendo nada com você. Eu estou vendo uma mala de viagem, isso e aquilo. É só isso que você tem? Não, eu tenho propriedades, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá. Mas me admira, você só tem isso? Só. Mas você só tem a mala. Mas eu estou aqui de passagem. Falei, eu também. Eu também. Estou aqui só de passagem. Sabe o que tinha ali dentro? Confiança num Deus. Num Deus único que nos criou. Essa é a grande diferença. Então tem uma urgência para nós. E que ela não está na agenda da manhã de segunda-feira. Ela está numa outra agenda. Na agenda interna nossa. Nos ligarmos, urgente, às leis divinas. Não é que você renuncie à sua vida. Você não renuncia aos seus bens materiais. Ou você acha que existe caridade onde não tem sobra de bem material? Como é que você dá a fatia de um pão para alguém se você só tem aquela? Não tem como. De alguma maneira, você tem que ter ganhado a segunda fatia. E tem que ter o espírito para abrir mão daquela segunda fatia, acreditando que você em seguida terá uma outra. E não te faltará. É essa a confiança.
usando um pensamento de Divaldo. Sabe como é que ele interpreta o dinheiro? É a caridade em movimento. Então, quem tem as habilidades tem que desenvolver o senso de caridade. Você tem a habilidade para ganhar dinheiro, desenvolva a habilidade para a caridade. E destine parte do seu dinheiro para isto. Parte dos teus bens fazem isto. Parte do teu tempo faz a caridade. Você duvida que você consiga construir alguma coisa? Então eu vou te dar um exemplo de construção que todos vocês fizeram. Hoje pela manhã. Materialmente falando, não tinha nada mais agradável para fazer? O que é que vocês estão fazendo aqui? Não é por algo material, né? Vocês estão construindo. Vocês construíram hoje pela manhã o propósito de vir a uma casa como essa, o propósito de ouvir uma palestra, o propósito de se melhorar, de ter um domingo diferente, de ter um retorno diferente, de olhar a tua casa não como algo escuro, mas olhá-la como iluminada. Totalmente diferente, gente. Então, se ligar às leis divinas. Amor no sentido de sentimento, não no sentido material da coisa. Caridade. Conhecimento. Adquira conhecimento. Aprenda. Alguém um dia disse assim para mim, mas eu não estudei, eu tenho 60 e poucos anos, eu vou aprender o quê? Conta uma coisa para mim, quem prepara a sua comida? Ah, minha mulher. Ok. E ela faz isso sozinha? Faz, reclama a beça. Pronto. Abriu a janela, você tem a chance. Quer fazer ela parar de reclamar? Lava a louça. Coloque a mesa. Retire os pratos da mesa. Pique os legumes. Estou descrevendo só o que eu sei fazer, tá? Eu só sou um ajudante de cozinha, não sou um cozinheiro. Ok? No mais, quando chega a parte de cozinhar, eu digo que a coisa que eu mais gosto na cozinha é a distância. Eu não sei fazer aquilo. Eu não tenho a habilidade para aquela coisa toda, tá? Mas eu sou um bom ajudante. Mantenho a pia limpa, lavo todas as louças, coloco na máquina, ponho a mesa, tiro a toalha. Eu sou um bom ajudante. Eu me limitei àquilo que eu tenho habilidade. Então, existe sim a chance de você ter conhecimento, sempre. Ah, ele não vai ser útil. Não vai? Você que pensa. Você acha que do outro lado vai fazer o quê? Você vai criar um par de asas, vai ficar flanando para lá e para cá? Não vai acontecer, tá? Não tem um par de asas disponíveis. Se te derem uma asa é muito, e com uma só você não voa. Perfeito? Então, se ligar. Você tem uma espiritualidade superior que cuida de nós o tempo todo. Você acha que ela está ausente? Você acha que ela não viu o teu choro outro dia? Você acha que ela não viu a tua gargalhada no momento de felicidade? Ela te viu o tempo todo, em qualquer lugar, a qualquer tempo, com qualquer vestimenta, em qualquer ocasião. Está perto de você. Você não dá entrada. Você tranca as portas. Então não é por aí. O caminho não é esse. Pode ser este, mas não é o melhor. Tem um outro melhor. Tem um outro de mais satisfação. Tem um outro de gratidão. Tem um outro de benevolência. Para o próximo, não, começa por você. Se você não cuida bem, se você não é zeloso com você, como é que você cuida do próximo? Se eu olho para aquele espelho de manhã, eu me acho horroroso, isso, aquilo, que nada. Não interessa a sua versão, tá? Eu me acho lindo, eu me amo de manhã. Me olho no espelho e adoro. Falo, nossa, que grande obra de Deus. Vamos à luta. Pretencioso? Não. Realista. O formato é bom? Não sei. Mas faz aquilo que eu preciso.
bem cru, gente, bem objetivo, chegar lá. Claro que o seu Miguel não falou, mas antes de professor, durante muito tempo eu fui engenheiro. A gente gosta de resultado, até para a gente mesmo. Você quer resultado? Ok. Creia no teu Criador. Ele começou acreditando em você, deixou você vir para cá. Você acha que ele ia deixar você estragar o espaço que ele criou? Para isso já tinha outros antes de você. E olha que estão fazendo bem, hein? Ok? Então veja. Você espera um agradecimento da vida? Ele existe. O estar vivo. Amanhã, de manhã, quando você abrir os olhos, quando o celular ou o despertador, seja lá o que for, te acordar, você recebeu o primeiro agradecimento do dia. Você está vivo. Cuida desse bem. Cuida disto. Por quê? Porque vai te conduzir a coisas muito melhores. Vai ser empolgante. Você estar vivo, mas vivo com confiança. Vivo com vontade. Vivo para ganhar outros conhecimentos. E para que a terça-feira seja melhor ainda. Então, como é que a gente se afasta de leis divinas? Por que a gente toma o caminho que não é o melhor para nós? Os melindres pessoais. Sai de casa, vai ao trabalho, senta na sua mesa, o colega do lado sentou na mesa dele e nem ao menos te deu bom dia. Você sabe como é que foi a noite dele? Como é que foi o trajeto dele até o trabalho? Então, adquira uma atitude saudável. Não julgue. Aceita. Mas dá o bom dia para ele. Ele respondeu? Ótimo. Ele não respondeu? Você deu o bom dia a ele. Você não está saudando a ele. Se ele não responder. Você está saudando a espiritualidade que o acompanha, assim como acompanha você. Você está desejando um bom dia a ele e a todos os seus acompanhantes. É diferente isto. Acaba com esse melindre. Nossa, ele não me olhou. Puxa, mas essa camisa que eu tenho hoje, não passaram a outra? É a de hoje. Fim de conversa. Você quer a outra? Da mesma maneira que o ferro de passar funcionou para outra pessoa, funciona para você. Liga ele e passa. A primeira vez vai ser um desastre. A segunda, a terceira, depois você aprende. Ou não aprende, ninguém vai estar olhando isso em você. E a vida segue. Na Europa ninguém passa roupa. A Europa está quebrada por isso, eles são mal vistos, não tem nenhuma cultura. Não, ninguém se preocupa muito com isso. Ok? As falsas necessidades, elas nos afastam do Criador, porque eu me concentro numa necessidade que não existe. Nossa, o cara ali no fim da rua comprou um carro, mas muito melhor que o nosso. E daí? Sorte dele. Sabe onde o carro dele novo o leva? Ao mesmo lugar que o seu usado. E chegarão juntos, o que é muito pior, porque o trânsito é horrível para ele e para você. Perfeito? Então não cria falsa necessidade. Poxa, eu fui na casa do fulano, a refeição foi ótima. Você acredita que ele não teve uma sobremesa para me dar? Não era uma necessidade. Você foi lá pela convivência, pela companhia, pelo convite. Será que a sobremesa era uma necessidade? Acho que não. É uma falsa necessidade. Você já comeu, se empanturrou, meu Deus do céu, está fazendo mal. E você quer mais uma sobremesa? Será? Não sei. Os preconceitos.
Sentei do lado da pessoa, nossa, você tem que ver. O que tem? Como ele estava mal vestido. Você não sabe a condição dele. Sem julgamento. Nossa, ele fez uma tatuagem. É o corpo dele. Ele está cuidando do jeito dele. Respeite. Aquilo afeta o relacionamento? Aquilo muda o modo como ele trabalha com você? Altera? Não. Então por que você está interessado nisso? Isso tudo conduz a um desastre espiritual. Por quê? Você passa a prestar atenção no entorno e não presta atenção no interno teu. Você presta atenção no físico das pessoas e não nas qualidades das pessoas. Você presta atenção em detalhes que não geram conhecimento, que não constroem. Então, nós podemos sim largar esse personalismo, né? Largar isso de tudo ser da nossa forma e deixa as coisas fluírem. Aceite o mundo como ele é. Muda aquilo que precisa ser mudado. Muda aquilo que você tem capacidade para mudar. Tem coisas que você não tem capacidade. Eu não posso fazer caridade para socorrer uma comunidade inteira como essa aqui ao lado. Mas a gente pode ajudar aqui na casa, onde é algo bem mais fechado, bem mais restrito. Nós falamos aí de 250, 300 crianças. Isso muda. Quando você faz isto, você constrói um futuro. Isso é o zelo pelo bem. É os cuidados que você toma com aquilo que é bom, com aquilo que é o bem para você e para as pessoas. Então, como é que é uma compreensão das leis divinas? Como é que é o espírito que se volta para as leis de Deus? Não se preocupa com exigências. Não seja muito exigente. Entenda que as pessoas provavelmente dão ao mundo o melhor que elas têm, como você o faz. Não é o melhor para você, é o melhor que ela pode estruturar para você naquele momento. Tudo isso são estágios da nossa existência. Veja a frase de Divaldo, que para mim é orientadora e emblemática. O mal é o bem disfarçado. Aquilo que eu te falei da doença. A gente vive situações assim, o tempo todo. Quantas pessoas você não conhece que lutam por uma dada situação, por uma dada posição, e aquilo depois se revela um inferno. Então, tem uma luta sim, para que você melhore, para que você atinja um estado, até mesmo material, melhor. Mas ele não pode ser uma obsessão. Ele não pode te envolver de tal modo que ao ir dormir ou ao acordar, você não consiga fazer uma prece, porque você não se concentra o suficiente, você não se liga. Ninguém espera de você uma prece de 20 minutos, 30. Duvido até que a espiritualidade vai ficar te ouvindo esse tempo todo. Uma prece de 2, 3 minutos, sincera, com todo o teu ser devotado para aquilo, com o teu ser tirando fora tudo aquilo que não é a prece e o teu Criador. Pode durar 1 minuto, 2 minutos, 3, não mais do que isto. Como um evangelho, não precisa ter hora de duração. São minutos de profunda convivência com os teus próximos, com os entes da tua família. E eu entendo de família como alguém com quem você se relaciona. Alguém com quem você convive. Alguém com quem muitas vezes, em termos de trabalho, você faz 7, 8, 10 refeições por semana junto com a pessoa. É um cafezinho, um almoço, um jantar, é café, almoço, jantar.
eles são também a sua família. Envolva-os no bem que você pode trazer com a tua prece. É isso. É uma receita fácil. Quando você veio para cá, para o mundo, para a vida, ninguém disse para você que seria fácil. E quer saber de uma coisa? Cá entre nós, se fosse fácil, seria sem graça. A gente ia ficar entediado. Como a gente fica entediado, muitas vezes, num período muito longo de férias. Puxa, não está acontecendo nada. Ou, como eu dizia para minha sogra, né, lá numa cidadezinha do interior, nossa, eu estou sentindo aquela falta daquele cheiro de fumaça de São Paulo. Ok, a gente sente falta até disso. Agradeço a vocês a paciência, o modo de vocês nos receberem, o fato de vocês virem até aqui, numa manhã como esta. Então, aproveita isso e faz uma coisa, que é para isto que você veio. Seja feliz. Obrigado. Se você se sentir à vontade, feche os seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga desta casa, para que nos proteja, nos guie, nos coloque no caminho onde nós possamos, sim, encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira saúde, a saúde espiritual. Que nós possamos olhar o próximo com compaixão, que nós possamos olhar a vida com alegria, que nós possamos transitar neste mundo dando graças a Deus pela criação e que possamos daqui um dia partir em paz com a certeza de que alguma coisa foi realizada, alguém nós conseguimos beneficiar e nós conseguimos entender um pouco das maravilhas que o Criador nos colocou à disposição. Que assim seja, que tenhamos uma jornada justa em prol da espiritualidade maior. Fiquem com Deus.